Olá a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Esther Suelen, né? Sou do Polo de Jaboatão e curso Letras quinto período. Eu vou apresentar para vocês um pouco do meu estudo sobre o romantismo no Brasil, com foco nas três fases. Inicialmente, eu queria ler com vocês esse poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse poema que eu li para vocês é muito conhecido, né? Trata-se da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E eu queria destacar alguns elementos rapidamente desse poema. E o principal dele é essa paixão, esse patriotismo, né? Que o poeta tem, que o poema ainda é vivo, né? O poema se renova a cada leitura dele. Então, o poema, ele representa esse amor pela pátria, essa saudade da sua terra, né? E essa valorização da natureza não tão presente na pátria do poeta, que é o nosso Brasil, né? E isso tem tudo a ver com as fases que eu vou apresentar para vocês. Essa paixão pela pátria, essa nacionalidade, essa busca pela valorização da terra está presente em todas as fases do romantismo no Brasil, pois o romantismo no Brasil ele surge justamente após a independência do Brasil. Ele foi influenciado, né, pelo romantismo europeu, mas o foco dele foi reunir, né, gêneros textuais como poesia, prosa e peças teatrais. A primeira fase do romantismo no Brasil ocorreu em 1836 a 1852. Ela é conhecida como nacionalista ou indianista, pois ela exalta justamente a natureza do Brasil, ela traz a idealização do índio como um herói nacional, ela busca também essa independência nacional. Os principais autores, né, são Gonçalves Dias, como apresentei com a Canção do Exílio, e Gonçalves Magalhães. Já a segunda fase ela ocorreu em 1853 a 1869. Ela é conhecida como a ultrarromântica. As principais características dela já tem o escapismo, o tédio, o pessimismo, idealização da mulher e do amor, desejo de morte, de temas sombrios. E ela sofreu influência de Lord Byron, o Byron. Os grandes autores dessa obra são Álvaro de Azevedo, Cassimiro de Abreu. Uma característica, né, desses autores é que eles eram muito jovens e eles traziam, né, essas marcas sofridas da vida e buscavam a fuga da realidade, assim, sempre na ficção, né, no sentido dos sonhos, da imaginação. A terceira fase, que é a condoreira, é conhecida como a fase também resgatando o social. Ela ocorreu em 1870 a 1880. Na verdade, ela não resgata social, ela denuncia a sociedade brasileira da época, né? Trata-se de uma poesia engajada na política e o foco no abolicionismo, né? Porque estava saindo daquele processo da escravidão. Trata-se de uma linguagem grandiosa e desafia, ela busca, né, a liberdade, a justiça e a igualdade. Por isso ela vem com esse condoreira, com o sentido daquela ave que voa muito alto, da libertação social. Um dos maiores representantes é Castro Alves, com o navio negreiro, e ela busca um movimento abolicionista e republicano. E foi influenciada também, na época, né, pela Revolução Francesa e o ideal humanitário. Eu resgatei um trecho, um pequeníssimo trecho do navio negreiro do Castro Alves. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães.
outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Então, Navio Negreiro em si é pesado de ler. É uma dívida social que nós ainda carregamos, né? Que o Brasil ainda carrega. Eu destaco aqui, agora é uma avaliação minha, do romantismo no Brasil, que ele foca, assim, do que eu quis trazer para vocês, das fases do romantismo, o enfoque na denúncia social do da escravidão e a valorização do índio como povos originários, né? Então, como esse discurso ainda hoje é atual e como nós, ainda brasileiros, temos uma dívida com esses dois povos, né? Tanto os índios, que são os povos originários hoje, como os negros, né? 1880 a 2026, né? Se a gente parar para pensar essas denúncias sociais, como racismo, preconceito, xenofobia, tudo isso é atual, né? Então, a gente evoluiu muito, mas ainda tem muito que avançar. Temos muitas denúncias sociais. E eu observo que a poesia é esse lugar de denúncia também. É esse lugar de liberdade, de, de falar o que precisa ser dito. É como catar feijões, escolhendo palavras bonitas e com palavras que combinem, mas trazendo assuntos tão fortes, né? Então, assim, é uma opinião minha. Mas essas três fases são as três fases do romantismo no Brasil, os principais recortes que eu separei, e eu trago essa reflexão do que ainda hoje nós precisamos repensar sobre liberdade, sobre a igualdade, sobre educação igualitária para todos os povos. E nós temos ainda uma dívida a ser paga e que só a educação. A educação é o principal caminho para a gente pagar essa dívida. O reconhecimento dos direitos de todos os povos, reconhecimento histórico dessa dívida e o reconhecimento que nós somos essa mistura desses povos. E nós encontramos na educação esse caminho de liberdade e igualdade. Obrigada a todos.